Oi, eu sou a Thaísa, eu sou a mãe do Levi e nesse canal é o meu cantinho para compartilhar um pouco de mim, um pouco do Levi. E aqui vocês vão ver muito sobre rotina, reflexões, aprendizados e as coisas do jeitinho que é, sem filtro. Espero que vocês gostem. Então, no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto, assim, que pra mim é muito importante, porque eu quero falar sobre maternidade e esse assunto pra mim é muito importante, porque depois que eu virei mãe, muitas coisas mudaram, né? E eu tô aprendendo muita coisa também e eu quero compartilhar isso com vocês. Quando eu engravidei, eu recebia muitos comentários do tipo negativos sobre a maternidade. Então, pra mim, a maternidade era um bicho de 7 cabeças, não dizendo que não é, mas eu achava que era só isso. Eu achava que era só o lado negativo. Eu sempre quis ser mãe, só que depois que eu engravidei, eu comecei a receber esses comentários. Eu ficava tipo, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que eu vou arrumar? E eram uns comentários tipo, nossa, depois que nasce, você nunca mais dorme. E aí, fui absorvendo esses comentários. Só que aí, pra vocês terem ideia de tanto que era assim, eu achava que a maternidade realmente era tipo, só lado ruim. Eu tinha certeza que eu ia ter depressão pós-parto. Só pra vocês terem ideia do nível. Mas, graças a Deus, não tive depressão pós-parto. E depois que o Levi nasceu, acho que eu já falei isso. Depois que o Levi nasceu, eu comecei a pensar muito sobre tudo. E uma das coisas que eu pensei será que eu sou uma pessoa que eu quero que meu filho seja? Será que eu sou exemplo pra ele? E muitas coisas assim que eu pensei em relação a tudo, gente. Em relação a como que a Thaísa é como pessoa. A Thaísa se alimenta bem? A Thaísa vai passar um exemplo de uma boa alimentação pro Levi? Que é uma coisa que eu zelo muito, inclusive sou estudante de nutrição. E eu quero que o meu filho se alimenta bem. Só que eu comecei a pensar além disso. Eu pensei também, será que... Como que eu vou ensinar meu filho a ter autoestima, sendo que eu não tenho? E aí eu comecei a pensar como que eu ia transparecer essas coisas pro meu filho, sendo que eu não era, e eu comecei a trabalhar nisso. Então eu tô trabalhando na minha autoestima. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu achava que ter autoestima era... eu me acho bonita, tenho autoestima. Mas não é só sobre isso. Ter autoestima é algo mais profundo. Então, ter um autocuidado é você saber conhecer seus limites e respeitar esses limites. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de dizer não. Se eu vejo que tá ultrapassando algum limite meu, eu continuo deixando, porque eu me preocupo muito mais com o bem-estar dos outros do que com o meu. E eu comecei a mudar isso. Eu quero ser uma pessoa com uma autoestima boa pra eu passar isso pro Levi. Então, como que eu vou ensinar ele a conviver em sociedade, sendo que eu não respeito nada, assim, dos meus limites? E aí eu pensei também muito sobre absorver comentários. Gente, eu sou uma pessoa que eu absorvo muito o que a pessoa me fala. Então, assim, eu comecei a perceber isso porque depois que o filho nasce, você fica com um sentimento, principalmente nos primeiros dias. Então, se a pessoa chegava pra mim e falava assim, nossa, o Levi tem a cabeça amassada, eu ficava triste. Falava, o que tá falando? Meu filho tem a cabeça amassada. E aí eu comecei a notar um sério problema nisso, porque eu falei assim, tá, se eu que sou a mãe dele não consigo simplesmente ignorar o que essa pessoa falou, como que o Levi, quando crescer, alguém chegar nele e falar assim, você tem um nariz grande? E ele, como eu vou ensinar ele não absorver isso? Então, eu tô trabalhando primeiro em mim. E eu tava lendo uns livros também, do Augusto Cury. E, gente, nossa, me abriu muito a mente, porque lá eu vi que, tipo, você tem que ensinar o seu filho a ser o próprio autor da própria história. Então, assim, eu quero passar isso pro Levi. Eu quero ensinar ele tem uma técnica lá que ele ensina que chama DCD, que é duvidar, criticar e determinar. E eu quero que o Levi seja capaz de fazer isso. Eu quero que ele seja capaz de questionar alguém. Igual eu sou uma pessoa que, assim,
às vezes eu tava tão assim preocupada no bem-estar da pessoa, que a pessoa falava uma coisa pra mim que eu não concordava, e eu falava, não posso discordar porque a pessoa vai ficar chateada com isso. E eu sou muito assim, eu tenho muito problema também com a pessoa ser mais velha. A pessoa é mais velha que eu e eu fico tipo, nossa, como é que eu vou falar isso pra pessoa? A pessoa acha que eu tô desrespeitando. Então eu quero ensinar o Levi a filtrar isso, a conseguir fazer esse tipo de coisa. Eu quero ensinar a ele a ter autoestima, a se cuidar. E desde de cuidados físicos, por exemplo, cuidado, um skincare, ou então cuidado com o corpo em si, até esses cuidados mais profundos, a se proteger mesmo, sabe? E eu também tava muito preocupada em dar pro Levi tudo o que eu não tive. Então, vamos supor, na minha infância eu não era ouvida. Então, eu quero escutar o Levi em tudo e pronto, acabou. Só que eu vi um vídeo, gente, da Ivana, e ela falou no vídeo que você não tem que dar pro seu filho tudo o que você não teve. Você tem que dar pro seu filho o que ele realmente precisa. Então, não é porque você não teve algo que você vai ter que dar pra ele, sabe? Dar tudo pra ele, assim, não é assim que funciona. Então, assim, você vai dar pro seu filho o que ele precisa de amor, ele precisa de carinho. E aí, eu era num nível, gente, que eu ficava assim, o Levi tá comendo alguma coisa, peraí, vou pegar. Esse não, amor. Tá, não. Então, eu, como mãe, eu sinto que eu tenho essa responsabilidade de primeiro tratar isso em mim, né? Todas essas questões que eu quero mostrar pro Levi e pra depois passar pra ele. Eu tô nesse momento, o Levi tá com 8 meses e eu sinto que eu tenho esse tempo, então eu tô fazendo terapia, tô tratando todas as minhas dores pra poder ensinar o Levi tudo em relação a isso. Outra coisa também, gente, que eu fico preocupada em relação a uma vida saudável. Então, assim, desde tudo, desde a alimentação, desde diminuir telas, tudo. Eu acho que se você não for exemplo, o seu filho não vai aprender isso. Se você é uma pessoa que você fica o tempo inteiro no celular, aí você vai querer privar o seu filho de ficar o tempo inteiro no celular. Ele vai ficar tipo, por que eu não posso fazer isso, sabe? Então, assim, alimentação. Você vai comer um pacote de biscoito recheado, esperando que seu filho coma uma maçã, ele não vai querer. E tem muito disso, igual o Levi começou a introdução alimentar, né, com 6 meses. E eu vejo muitos vídeos. E eu vi um vídeo de uma médica, esqueci o nome dela agora, falando que às vezes, é porque tem muitos pais que perguntam assim, nossa, mas aí ele tá vendo eu comendo biscoito e eu não vou dar? Aí ela falou, às vezes quem tá precisando mudar a alimentação é você, porque você nem deveria estar comendo esse biscoito. E quem dirá o seu filho. Então, assim, é sobre isso mesmo. Então eu tô tentando, assim, mudar a minha alimentação, mudar o meu estilo de vida, tentando fazer exercício físico, que eu gosto de fazer na frente dele, pra ele poder ver. Amor, pra ele poder se inspirar em mim. Então, assim, gente, eu quero dar o meu melhor por mim e também pelo Levi. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dá o like, se inscreve no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E